que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Nessa semana, o TV Elas por Elas está falando sobre os direitos das mulheres com deficiência. E o tema da aula de hoje, com a deputada estadual pelo PT da Paraíba, Cida Ramos, é Projeto de Lei para a População com Deficiência. Olá, eu sou Cida Ramos, mãe, professora, deputada estadual, pessoa com deficiência. Hoje nós vamos tratar da discussão de leis e de pessoas com deficiência, de legislações. Primeiro dizer, alguém poderia me questionar, mas existem tantas leis no Brasil, leis para tudo. Pessoas com deficiência também têm bastante leis, mas elas não são aplicadas. E eu vou te dizer, a lei é um marco legal, é um elemento ético, ela é fundamental para que a gente possa cobrar o direito. Se não houver a lei, nós não temos como cobrar o direito. É bem verdade que no Brasil nós temos diversas leis, temos mais leis do que efetividade das leis. Mas para que a gente tenha efetividade, é preciso que a lei exista para a gente poder reclamar o direito. Então, em termos de legislação para as pessoas com deficiência, no Brasil, na Paraíba ou no seu município, nós temos um marco fundamental. Que marco é esse? A Constituição de 1988, que pode ser considerada em termos de avanço em relação às questões sociais, garantias de direitos e de cidadania. Todavia, no que se refere às pessoas com deficiência, as decisões relativas à implementação das políticas públicas, elas foram remetidas à regulamentação posterior. E ainda que o marco legal tenha formalizado direitos básicos e essenciais, mantiveram-se ideias de caráter assistencialista e que se constituem entraves ao processo de inclusão social e participação no desenvolvimento do país das pessoas com deficiência. É interessante citar aqui dois artigos da Constituição Federal. O artigo 23 do inciso 2º, que estabelece competências comum da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios. Esse artigo, ele estabelece que todas as esferas do poder público, seja a União, Estado e municípios, eles têm competências e obrigações que devem ser cumpridas em relação às pessoas com deficiência. Para cuidar, esse artigo diz, para cuidar da saúde, assistência pública, da proteção, garantia e dos direitos das pessoas com deficiência. Ou seja, a Constituição estabelece a obrigação de todas as esferas do poder público. E o artigo 24, no inciso 14,
ele assevera que compete a todos os níveis de organização do Estado legislar concorrente, da mesma forma e da mesma maneira sobre a proteção e a integração social das pessoas com deficiência. Isso significa que todos os entes federados têm obrigação de ter uma atuação e um caráter intergovernamental, integrador das medidas adotadas pelo poder público e que também evidenciam ter competências e o que pressupõe aportar recursos oriundos das receitas arrecadadas em cada nível de governo. Com isso, a Constituição quer dizer que Estado, União e municípios, a partir do montante que elas arrecadam, elas devem entrar com recursos, todos os entes federados, para que a política possa ocorrer no território. A lei número 7.853 de 1989 dispõe sobre o apoio às pessoas com deficiência, sua integração social sobre a Coordenadoria Nacional de Integração da Pessoa com Deficiência, a CORDE. Institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos e difusos das pessoas com deficiência. Disciplina sua atuação no Ministério Público, define crimes e dá outras providências. E ela foi regulamentada pelo Decreto 3.298 de 1999, que também dispõe sobre a Política Nacional para a Integração das Pessoas com Deficiência. Esse decreto consolida as normas de proteção e corresponde aos principais documentos normativos garantidores da cidadania das pessoas com deficiência. Os princípios, as diretrizes, os objetivos e os instrumentos da política nacional para a integração das pessoas com deficiência tratam da ação governamental e das responsabilidades de cada setor, determinando pleno acesso à saúde, à educação, à habitação, ao lazer, ao turismo, ao esporte, bem como as normas gerais de acessibilidade nos espaços físicos, nos transportes, na comunicação, na informação e no que tange às ajudas técnicas. Toda essa legislação, ela deve interferir diretamente na aplicabilidade das políticas públicas essenciais para o segmento, mas na prática as leis que compõem a Seguridade Social, Saúde, Previdência e Assistência ainda deixam grandes lacunas ao discorrer sobre os direitos das pessoas com deficiência. Percebam que avançamos, mas não tanto. Avançamos, mas não na medida da necessidade posta para o poder público. A política de saúde, por exemplo, possui uma regulamentação que é a Lei Orgânica da Saúde, a Lei número 8.080 de 1990, que dita as características do Sistema Único de Saúde, o SUS. Esta lei não trata de qualquer atenção especializada à saúde daqueles que apresentam alguma deficiência. Então, avançamos em termos da construção de um sistema de saúde, mas ainda não foi suficiente para que a lei pudesse discorrer sobre a atenção às pessoas com deficiência. Já a Lei Orgânica da Assistência Social, que é a Lei 8.742 de 1993, a chamada Lei Orgânica da Assistência Social, regulamenta as ações relativas ao atendimento
de habilitação e reabilitação, tendo como público-alvo as famílias com renda inferior a meio salário mínimo. Lembrem que no vídeo anterior nós falamos do BPC, benefício da prestação continuada. Também esse benefício assistencial não contributivo é destinado às pessoas que tenham deficiência severa a ponto de incapacitá-las. Então, a outra lei que nós vamos ter é a lei número 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre os planos de benefício da Previdência Social e da outras providências, conhecida também como a Lei de Cotas. Surge como ação afirmativa para a inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, havendo um percentual de vagas